Cumprimento a todos os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo de Formosa e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 7 do livro de Levítico. E no áudio de ontem nós estudamos do versículo 1 ao versículo de número 14 e começamos a estudar do versículo 11 ao versículo 14 a oferta do sacrifício pacífico. E hoje nós daremos continuidade a este mesmo assunto a partir do versículo 15 aqui. Mas antes eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer o pastor Arnaud, o pastor Gideon Júnior e a pastora Loide pela confiança e dizer que eu estou muito feliz de participar deste projeto. No verso 15, irmãos, o Senhor determinou que a carne do sacrifício de ação de graças da oferta pacífica fosse consumida por completo no dia do seu oferecimento e não poderia sobrar nada para o dia seguinte. A carne do sacrifício pacífico deveria ser consumida no mesmo dia do seu oferecimento. Isso, irmãos, denota que o ofertante deveria realizar uma grande ceia com seus amigos e familiares. O sacerdote que borrifava o sangue deste sacrifício devia comer os pedaços desta oferta de paz no mesmo dia em que foi oferecido. Alguns dizem que esta regra evitou a ganância e a avareza entre os sacerdotes. Outros dizem que esta regra foi feita para promover a fraternidade entre a família sacerdotal e a família do ofertante com todos os seus familiares. Os estudiosos dizem que várias pessoas podiam comer do sacrifício, o sacerdote oficiante, o pecador ou o adorador, e os membros de sua família, as pessoas pobres que fossem convidadas e todos os membros da comunidade local. O verso 16 nos apresenta, irmãos, certa flexibilidade quanto a esta ordem, porque diz assim: e se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Irmãos, diferentemente do sacrifício pacífico que deveria ser comido num só dia, a oferta de votos ou da oferta de sacrifício voluntário, a carne poderia ser comida até o segundo dia após o seu preparo e o que dela sobrasse deveria ser queimada no fogo. Um animal tão grande quanto um touro ou um novilho, um cordeiro, por exemplo, não poderia ser comido em um único dia pelo ofertante, e por isso a oferta de voto podia ser comida até o fim do segundo dia. Mas no versículo 17 o Senhor ressalta que ainda o que ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Irmãos, no terceiro dia nem mesmo a carne da oferta de votos poderia sobrar, pois ela poderia apodrecer, e isso era uma sombra da incorrupção do sangue de Cristo, que é a nossa oferta pacífica. Davi profetizou no Salmo 16, verso 10, que Deus não permitiria que o corpo de Cristo sofresse corrupção. E quando o terceiro dia chegou, Deus completou o seu testemunho para a aceitação da obra de seu Filho e imediatamente ressuscitou seu Filho dentre os mortos antes que a corrupção pudesse tomar conta do seu corpo. No versículo 18, porque se da carne do seu sacrifício se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado o seu perdão, e coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Irmãos, Deus não queria que o povo comesse da carne do terceiro dia, porque ela começaria o seu processo de decomposição, de putrefação, e qualquer que comesse da carne corrompida não seria aceito, e nem o seu pecado seria imputado à vítima, e o transgressor levaria sobre si, sobre o seu próprio corpo, a sua iniquidade. Isso é uma clara demonstração de que a morte não poderia reter o corpo de Cristo na sepultura após o terceiro dia, pois se isso acontecesse, seu corpo apodreceria e a obra da redenção em seu corpo não estaria completa, e todos os homens não receberiam, as suas culpas não seriam imputadas a eles, e eles se tornariam eternamente culpados diante de Deus se Cristo não houvesse ressuscitado.
e se seu corpo tivesse encontrado a corrupção. No versículo 19, parte A, o Senhor diz: e a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada. Antes de chegar ao altar, irmãos, o sacrifício poderia sofrer alguma espécie de impureza ritualística. Talvez um cachorro ou pessoa com fluxo de sangue ou que tivesse contato com o leproso ou parente morto tocasse a carne, e se isso acontecesse, a carne deveria ser totalmente queimada no fogo. Ela não serviria para o sacrifício, e não serviria nem para sacrifício nem para ser comida em casa pelo ofertante. E essa exigência denota a pureza do corpo de Cristo, que ele não deve ter contato com o pecado, tanto na sua vida externa quanto no seu íntimo, e ele se conservou puro em toda a sua maneira de viver diante de Deus. No verso 19, parte B, por outro lado, o texto está dizendo que para que houvesse um sacrifício e um cerimonial apropriado, tanto o animal sacrificado quanto todos os participantes do ritual e do banquete tinham de estar cerimonialmente limpos diante de Deus. Isso nos mostra que da mesma forma que a pessoa que tocar em imundícia se torna impuro com elas, assim também quem tocar naquilo que é santo também se torna santo com ele. E isso, irmãos, é uma aplicação muito importante para a nossa vida em Cristo. Assim como Cristo é santo, se quisermos viver em íntima comunhão com ele, nós devemos viver em santidade também. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16, diz que assim como aquele que nos chamou é santo, nós devemos também ser santos em toda a nossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. O verso 20 diz o seguinte: porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será exterminada do seu povo. O ofertante, irmãos, que estivesse cerimonialmente contaminado, além de não tocar, também não poderia comer a carne do sacrifício pacífico. E se isso acontecesse, a pessoa deveria ser exterminada do meio do arraial. Se considerarmos que toda a liturgia do banquete da oferta pacífica é uma simbologia da Santa Ceia, veremos que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23 ao 34, desloca esse mesmo princípio para a nossa Santa Ceia atual, ao dizer que o homem deve examinar a si mesmo antes de participar do pão e do vinho. E Paulo pegou por empréstimo a exigência de pureza do sacrifício pacífico para ensinar que Deus não muda quanto o assunto é participar do corpo do Senhor. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu e culpado tanto do corpo quanto do sangue do Senhor e poderá morrer espiritualmente, quem sabe até literalmente, como o próprio apóstolo Paulo explica ali na sua carta. O versículo 21 diz: se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do meio do seu povo. Então, irmãos, aqui no versículo 20 lá nós vemos a exigência da pureza espiritual para comer do sacrifício. Já no versículo 21, vemos a pureza física do participante do sacrifício sagrado. Deus exige comunhão interior e exterior com o ser humano. E todos nós estamos passíveis de pecar por atos, palavras ou pensamentos, e devemos sempre nos afastar das imundícias dos homens para não sermos punidos com a morte espiritual. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 17 e 18, Paulo repete uma profecia de Isaías 52:11, que diz: habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e vós para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Irmãos, uma coisa interessante é que para participar do sacrifício, o homem tinha que se purificar diante de Deus. Para comer da carne do sacrifício pacífico,
deveria haver um processo longo e cruento de preparação para que o homem tivesse cerimonialmente puro para participar. E é por isso que na Santa Ceia do Senhor, a recomendação é que se faça uma consagração antes de participar do corpo e do pão do Senhor, porque nós não temos a consciência ali do grande processo que nós estamos envolvidos, né, quando se diz respeito à punição pelo erro que a gente comete por não se santificar para participar do sangue do Senhor. No versículo 22 e 23, Deus retoma a proibição do consumo da gordura de sacrifícios. Quando diz, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Esses três, irmãos, o boi, a ovelha e a cabra, incluem todas as classes de animais oferecidos em sacrifícios, e o consumo de sua gordura era proibido por Deus ao povo. A gordura era vista pelos judeus como a parte mais rica da carne do animal, e a oferenda da gordura deveria ser feita em reconhecimento de que o melhor pertence a Deus. A gordura era uma delícia para Deus, que deveria ser queimada no altar como símbolo da perfeição e da satisfação que Deus teria da morte sacrificial do seu filho na cruz. O versículo 24, parte B, diz, pode-se usar da gordura do corpo morto de um animal e da gordura do animal dilacerado por feras por toda a obra, para toda obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Irmãos, o teólogo Champlin diz que seria um pecado de sacrilégio comer da gordura dos sacrifícios, tanto dos animais destinados a ofertas do altar, quanto das refeições caseiras. Seu uso só era permitido, irmãos, quando se tratasse de um animal morto no campo por si só, ou que fosse dilacerado por outro animal. E Deus só autorizava o uso da gordura para fins domésticos, talvez para fazer sabão, lubrificar a engrenagem das carruagens, ou para conservar o ferro das lanças e das espadas contra a ferrugem, e etc., né? Mas para fins alimentícios era totalmente proibido o uso da gordura. E o versículo 25 diz assim, porque qualquer que comer gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que comer a gordura será exterminada do seu povo. O versículo 25 em questão, irmãos, parece flexibilizar o uso da gordura de animais como alimento, desde que não fossem oferecidos no altar. E como dissemos no versículo 23, as três classes de animais que eram oferecidas eram o boi, a ovelha e a cabra. E por causa deste último texto aqui, muitos comentaristas procuram restringir a proibição de Levítico 3,17 apenas à gordura dos animais bovinos e caprinos que eram oferecidos no altar. Mas se nós folhearmos na Bíblia, alguns textos que falam sobre gorduras, nós veremos que ela era realmente sagrada para Deus e proibida para alimento do povo. Lá em Gênesis 4:4, Abel ofereceu o melhor dos animais e também da gordura ao Senhor, e o Senhor se agradou da sua oferta. Em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 16, os filhos de Eli eram advertidos pelo ofertante a não comerem da gordura junto com a carne do sacrifício. Em 2 Crônicas, no capítulo 35, versículo 14, no templo de Salomão, os descendentes de Arão continuavam a queimar a gordura no altar há mais ou menos 400 anos depois, né? Portanto, eu creio que a aparente flexibilização para comer a gordura de outros animais parece não prevalecer no restante das Escrituras. O irmão que é um ávido leitor das Escrituras pode perguntar, e quanto aos versículos do Velho Testamento que falam de comer a gordura durante as festas do povo, como no caso em que se apresenta em Neemias no capítulo 8, verso 10, quando ele convida o povo, depois do cativeiro babilônico, a comer das gorduras e a beber das doçuras e se alegrar. A Bíblia, Nova Tradução na linguagem de hoje, traduz este versículo da seguinte forma: então lhes disse Neemias, vá para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. Consoante a isto, irmãos, os estudiosos
e os eruditos judeus e hermeneutas cristãos conservadores dizem que este sentido de comer gordura, quando aparece na Bíblia, é meramente poético e figurativo e não deve ser encarado como uma ordem ou um convite literal para comer gorduras, pois as coisas gordurosas, no contexto das Escrituras também, referem-se às porções ricas, deliciosas, coisas que não são magras ou secas, mas suculentas e deliciosas, né? Que poderiam ser consumidas pelo povo, mas a gordura do animal, a literal, ela jamais poderia ser comida pelo povo. E os versículos 26 e 27 repetem a proibição do capítulo 3, o verso 17 de Levítico, que diz: e nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Irmãos, os estudiosos dizem que incluída nessa lei, a carne do animal, se não fosse devidamente drenada de seu sangue, ela não podia ser usada na alimentação humana, porque essa era uma forma de ingerir sangue. E o sangue era proibido na lei porque representa a vida do animal e profeticamente estava associado ao sangue redentor de Cristo que seria vertido em prol da humanidade. Por isso, comer sangue até hoje continua sendo pecado. A proibição de comer gordura no Velho Testamento foi extinta no Novo Testamento porque simboliza a satisfação de Deus na gloriosa morte de Cristo, que já foi cumprida. Mas em Atos, no capítulo 15, verso 20, nós vemos que o sangue continua sendo proibido na nova aliança por continuar a representar a tipificação do eterno sangue de Cristo e a vida de todos os seres viventes diante de Deus. No versículo 28 e 29, Deus ordenou a porção do sacrifício pacífico obrigatoriamente destinada ao sacerdote. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. Irmãos, esta seção serve de suplemento ao trecho do versículo de Levítico, capítulo 7, do versículo 11 ao 21, dando-nos algumas informações adicionais sobre as questões das porções dos sacerdotes e da refeição comunitária. Assim como no caso de outras ofertas, com exceção dos holocaustos que eram totalmente queimados no altar, nesta solenidade, quem oferecesse o seu sacrifício pacífico ao Senhor deveria dividir uma parte com Deus, né, dando-lhe uma parte do seu sacrifício ao sacerdote. Deus recebia o sangue e a gordura queimados no altar, e o sacerdote recebia o peito e a coxa da vítima. Já o ofertante ficava com o restante da carne para festejar em uma grande ceia com a sua família. Nestas solenidades, as ofertas de manjares, chamadas de oferta de cereais ou de grãos, que incluíam os pães ou bolos asmos, as obreias e os bolos fritos, também acompanhavam o sacrifício pacífico e cada um deles era dado ao sacerdote e o restante desses alimentos era destinado ao povo para comer e se alegrar ali com a sua família. No versículo 30 e 31 diz: às suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor, a gordura do peito, com o peito trará para movê-los por oferta movida perante o Senhor, por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Algumas partes dessas ofertas, irmãos, eram queimadas no fogo, como é descrito em Levítico no capítulo 3, do versículo 3 ao 4, mas aqui a gordura era queimada como oferta ao Senhor, mas antes o peito era apresentado ao Senhor como uma oferta movida diante do altar. Depois disso, a gordura da oferta pacífica era queimada como oferta ao Senhor, a coxa direita e o peito eram comidos pelos sacerdotes e o que restava era comido pelos ofertantes. Conforme Êxodo 29, verso 26, e lá em Números, no capítulo 18, do verso 11 ao 12, nós vemos que as esposas e os filhos dos sacerdotes também participavam da refeição do sacrifício pacífico e de outras porções dadas a eles no cotidiano, e isso tornou-se uma ordem do Senhor para prover o pão de cada dia para todos os sacerdotes e seus familiares.
No versículo 32 e 33, também temos a leitura da seguinte forma: também a espada à direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espada à direita a sua porção. Irmãos, os estudiosos dizem que a coxa direita podia ser proveniente do gado miúdo ou do gado graúdo, sendo touro, vaca, carneiro, do bode, e o peito era visto pelos judeus como a sede da sabedoria e a coxa como o centro da força física. No cristianismo, irmãos, o peito ofertado representa o amor de Deus pelo seu povo em entregar a Cristo como nosso Salvador, e a coxa fala da bondade e da fidelidade do Senhor no cumprimento das promessas, como um sinal de que Cristo jamais quebraria a sua aliança com a igreja. Podemos ver essa simbologia da coxa no juramento de Eliezer a Abraão, em Gênesis no capítulo 4, verso 2 e 4, e no juramento de José a Jacó, em Gênesis no capítulo 47 ao 29, e ambos falam de promessas de fidelidade que jamais podem ser quebradas. O versículo 34, irmãos, diz assim: porque o peito movido e a espada alçada, tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos e o dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por uma lei perpétua dos filhos de Israel. Este movimento, irmãos, era diferente do movimento das primícias, que era movido para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda em forma de cruz. Aqui nas ofertas que pertencem ao sacerdote, o sacrifício era somente agitado em direção ao altar de bronze, como um sinal de que estava sendo oferecido ao Senhor, e depois era movido em direção contrária, em direção ao sacerdote, para indicar que este estava sendo devolvido ao sacerdote para o seu sustento alimentar. O versículo 35 e 36 dizem: irmãos, esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Irmãos, Deus demonstra sua fidelidade aos sacerdotes, ordenando que desde o dia da sua consagração para o ministério do tabernáculo, ele provou o alimento cotidiano para as suas famílias sacerdotais. E a frase, por estatuto perpétuo aqui empregada, levou o povo a pensar que esse tríplice círculo, entre o ofertante, a oferta e o sacerdote jamais seria quebrado. Mas a Epístola aos Hebreus, no Novo Testamento, decretou o fim das formalidades ritualísticas do sacrifício levítico e mostrou que o caráter eterno das ofertas de alimentos destinadas aos sacerdotes levitas apontava para a obra vicária de Cristo na terra e nos céus para sempre. Por isso, hoje nós conseguimos entender por que Deus permitiu que o templo ao longo da história fosse destruído para pôr fim ao sacrifício de animais após todas as liturgias sacrificiais da lei serem literalmente cumpridas na pessoa de Cristo. E por fim, nós chegamos aos versículos 37 e 38, onde o Senhor faz um resumo dos 5 sacrifícios levíticos e da oferta das consagrações. Aqui ele diz a Moisés: esta é a lei do holocausto, da oferta de alimentos e da expiação do pecado, e da expiação pela culpa, e da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Irmãos, Deus dedica 7 capítulos para tratar dos principais sacrifícios da lei e nos revela que a lei sacrificial foi dada ainda ao pé do Monte Sinai, depois que o tabernáculo foi erguido e que o arraial de Israel estava estruturado. Tamanho cuidado e detalhe na instituição destes sacrifícios ontem e hoje serviu para imprimir na consciência do povo de Israel e na consciência do povo gentílico que sem a mediação eterna e sacrificial do corpo de Cristo para a remissão do pecado, a raça humana estaria perdida diante dele. Então, feitas essas considerações,
Nós finalizamos aqui o capítulo 7 do livro de Levítico e amanhã eu aguardo os irmãos para que nós possamos começar a leitura do capítulo 8 do livro de Levítico. Deus vos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.